Desde muito tempo atrás existe uma discussão dentro da comunidade de Bleach que seria qual é a verdadeira espada mais forte. Muitas pessoas vão dizer que é o Stark, mas eu estou aqui hoje para provar que você está errado. Agora ficou bom. Agora esse foi fino. Fino, que Agora nem vai. meu pau. Eu vou colocar isso no... Não! Salve meus queridos, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Colisão Pop. E hoje eu quero trazer uma discussão pra vocês, como eu já havia dito no começo do vídeo, que é basicamente, como vocês sabem, o Aizen ele categoriza os espadas, que são os arancas mais poderosos dele, em números, desde o 100 até o primeiro. E como vocês sabem, existe a elite dentro deles, que são os 10 espadas, que reina supremo em primeiro lugar o Stark. Mas eu quero fazer uma pergunta pra você. Você já parou pra pensar, será que o Stark realmente é o mais forte? Por causa que na luta dele contra o Kyoraku, ele não mostrou nada demais, né? Ele tem aquele cero metralheta dele que ele dispara um monte de graneceiro, que é muito foda, eu admito. Porém, não é nada demais, né? Ele tem as espadas, os lobos, mas ele nunca mostrou um poder assim tão gigantesco, tá ligado? Pelo menos em relação ao segundo e ao quarto, que é o que eu quero comentar hoje. O roteiro de Bleach é uma coisa que é tão interessante, cara, que eu já assisti 8 vezes. E eu tinha esquecido que tinha 100 espadas. Sabe por quê? Pra mim tinha uns 10 só. Porque não tem roteiro. Todos os dois sabemos não tem, disso. Mas é muito. É um buraco lá embaixo. Exato. É um pouco, tá entre Solo Leveling e Demon Slayer no roteiro. Aí você apelou. Ah, estou falando. Vamos começar comentando um pouco do Stark. Como vocês sabem, ele é um pouco diferente de todos os outros espadas ou os arancas. O Stark, desde a primeira vez que ele foi mostrado, ele era dividido em dois na realidade. O Stark, ele é uma parte e a Lily Neto é a segunda parte. Quando eles se combinam, eles formam a ressurreição do Stark, que ele se torna a verdadeira forma dele. Pelo menos é o que é mostrado pra gente. O Stark é o Forever Alone de Bleach, Ele né? é. Ele tem que se dividir pra ter um amiguinho. O cara tava na depressão coitado. tão profunda e a solidão que ele se separou em dois, mano. Separou ainda por cima por uma waifu. Brincadeira, a gente é criança. O Stark, basicamente, na primeira forma dele, ele é como todos os outros arancas. Ele tem os ceros dele. Basicamente, é diferencial do cero dele que ele dispara pela boca e, tipo, nem abre pela boca que tem no pescoço. E a Lily Neto tem uma Zanpakuto que nem ele tem também. O Stark, se você ver, ele é quase o Zaraki, que o Zaraki ele também faz isso. Ele é tão poderoso que ele divide o poder dele pra Shikai dele. O Stark faz a mesma coisa, ele é tão poderoso que ele divide o poder dele em outro espírito, porque na Shikai também, tá ligado? Não, cara, ele não divide, o Zaraki não divide o poder dele. Ele ignora o poder dele, manda embora. Sim, mas aí divide e vira um capitão, um tenente, de tão forte que é o poder dele, tá ligado? No despertar do Stark, basicamente ele se funde com a Lily Net, que seria a outra metade dele, e fica um pouco diferente do normal. Ele perde as espadas, como sempre, e ele ganha 2 revólveres, que um deles é a alma da Lily Net dentro. Eles interagem, eles conversam, é como se eles fossem 2 existências separadas que habitam o mesmo corpo mesmo. Os poderes dele, basicamente, ele consegue disparar ceros, grandes ceros no caso, pelas pistolas, e basicamente é isso pela parte das pistolas mesmo. Esse negócio do Stark se separar é que ele tava quase virando um Shinigami, sabe? Porque ele literalmente criou uma Zanpakuto, sabe? A Lily Net é literalmente um Zangetsu dele. É que a Lily Net, o diferencial dela é que ela não é uma Zanpakuto. Ela é basicamente uma separação de alma. A Zanpakuto, ela só é dada pelo Aizen quando ele usa o Hogekou pra transformar eles em As espadas. Zanpakutos do Shinigami, que são parte da alma deles que tem personalidade. É A mais Lily ou Net menos. é isso. É quase isso. Já quando eles invertem os postos, eles trocam os lugares que a Lily Net toma conta do corpo, o Stark ele muda. O Stark ele vira matilha de lobos, que basicamente eles são lobos espirituais que caçam, tá ligado? Eles têm basicamente esse poder, eles se estouram, pelo que eu me lembro. E ele ganha 2 espadas, 2 sabres, que no caso ele vira mais como um Shinigami mesmo. Basicamente ele tem a Zanpakuto dele que é feita de Reishi, e ele tem os lobos que caçam e explodem, que seria a habilidade da Zanpakuto dele. Agora comentando um pouco do Baragan, que eu quero só introduzir ele, por causa que querendo ou não, ele também é diferente dos outros espadas, já que basicamente o despertar dele, ele realmente volta para a forma de rei dele, não tem uma modificação nenhuma na forma dele. Ele tem o poder da desintegração, que é o Respira. Como é que o cara fica mais forte? Ele regride a forma anterior. Ele fica mais forte porque ele era mais forte antes. E mesmo assim, ele é o segundo espada, mantendo o posto do Stark como o primeiro. Isso é inegável. O Aizen, ele testou a força dos dois e ele viu que o Stark era mais forte. E o poder do Baragan é muito mais poderoso que o do Stark. Sim. Que ele literalmente desintegra as coisas com o tempo. Porém, o Stark ainda tem a vantagem, porque ele pode dar um tiro no Baragan e desintegrar Sim. ele. Agora, meus queridos, eu vou falar pra vocês o verdadeiro primeiro espada. Aquele que ficou guardado lá na 4ª posição, mas na verdade todos nós sabemos que é o primeiro mesmo. Ele é o menos 5. Exatamente. É o Ele é o menos espada 4. É o espada menos 4. Ele é o menos 4, não tem como. Urukiora Cifra, como vocês sabem, ele é o 4ª espada, dada a posição pelo Aizen, como todos os outros espadas ou Arankar que ele tem. E o diferencial dele é que, diferente dos outros espadas, ele não tem nenhuma emoção. Ele é basicamente uma casca vazia. Ele tem uma forma humana, porém... Ele é literalmente um rolo. Exato. Ele é uma casca vazia. Ele é um rolo. Como que esse cara não é o rolo mais poderoso? Sendo que ele é o mais rolo. Só que tem outro aí que eu não vou comentar, que ele é o 0, que é o sim. Esse daí ele é o mais forte mesmo. E ele só aparece na 9, então esse aí a gente
ignora, entendeu? Se não tem no mangá, não existe. Exato. Urukiora, na primeira forma dele, o diferencial mesmo é o design, que ele tem uma aparência mais pálida, como a de um Hollow mesmo, ele tem a máscara quebrada como todos os outros, só que o diferencial dele é que Todo um Arrancar, né? Ele é um Arrancar. Ele não tem emoção, basicamente, ele é vazio. Ele, como vocês sabem, é nítido falar que ele é um psicopata, ele pensa racionalmente, ele não sente emoção, ele basicamente, ele não leva em conta o que é um coração, tá ligado? Ele não entende emoção. Exato, emoção pra ele não é uma coisa que não existe. Se ele não pode ver, ele não pode tocar, é um negócio que não existe, é irreal pra ele e não tem sentido. É porque o Urukiora, ele vai pra lógica porque ele não tem sentimento, porque ele é vazio. Se ele não tem sentimento, ele é vazio, a emoção pra ele não existe, porque ele não tem como ele entender. É como se ele tivesse um grande buraco no peito. É como se ele fosse vazio. Exato. Com o despertar dele, que é o Confine Murcielago, ele ganha grandes asas de morcego, a máscara que tava quebrando uma parte da cabeça, ela cresce, ela vira basicamente um capacete dele. Ele não tem um rabo, a roupa dele cresce um pouco e ele fica com uma forma de um meio morcego, basicamente. Dessa forma, ele consegue usar a evolução do Gran Reiceiro, que só ele possui, que é o Cero Oscuras, que ele mesmo diz que é mais poderoso que o Gran Reiceiro, porém até aí ele tem um Cero mais forte, ele tem asas nada fora do normal. O Stark ainda se mantém em primeiro lugar. Só dele ter um Cero diferente de todos os outros, já dá pra saber que ele é mais forte. Porque nenhum tem um Cero tão poderoso. Mas veja bem, ele pode até ter um Cero mais forte, porém, o Stark ele dispara 100 de uma vez de Gran Reiceiro, então aí eu acho que ele se sobressai. O que é mais forte, 100 mísseis ou uma bomba atômica? Ele tá exagerando, mas tá certo. Agora eu vou explicar pra vocês o verdadeiro motivo do Urukiora ser o Arrancar mais poderoso, e esse é o verdadeiro trunfo dele. O Urukiora, diferente dos outros Arrancars e espadas, ele possui uma técnica que só ele consegue fazer e ele desenvolveu por conta própria, e nem mesmo o Aizen sabia desse poder, que no caso é a ressurreição, a segunda etapa. O Urukiora, cara, ele é tão roubado, que o Aizen, que nem a gente tava conversando, ele usou Hogyoku pra fazer os Hollows transcenderem a barreira dos Hollows. Sim. Pra quase virarem Shinigamis, porque a evolução de um Hollow é ter aspectos de Shinigami para ele virar um Arrancar. Quanto mais humanos eles fiquem, mais parecidos com o Bastolord. E os Shinigamis são o contrário, e assim eles evoluem, eles se mesclando. Sim. O Urukiora, o Hogyoku quebra essa primeira barreira pra ele quebrar o limite do Hollow, tá ligado? E virar um Arrancara. Aí ele vai lá e por ele mesmo, ele quebra outra vez essa barreira para ele se tornar um Arrancar mais forte ainda. Ele fala assim, ok, você quebrou a minha barreira de poder, vou quebrar de novo. Porque o cara é foda. Sozinho. Na segunda etapa, não pode nem mais dizer que ele é um humano, tá ligado? É que ele tem similaridade com um humano. Ele se torna basicamente um demônio mesmo. A forma de morcego, que era apenas uma parte da transformação dele, se torna completa. Ele vira uma criatura monstruosa, com aspectos completamente de morcegos, parecidos com de demônio. As garras dele crescem, as asas dele ficam mais animalescas ainda, ele ganha uma pelugem. A roupa, que era um negócio presente dele, some e se torna a própria pele dele. A humanidade dele literalmente desintegra, né, com a roupa. É a parte Shinigami ele desintegrando e o Hollow tomando toda a conta pra ele literalmente virar um Bastolord. Até a aparência dele, que era mais humana, fica mais animalesca. As sombras de choro que ele tinha pretas, elas crescem. As pupilas dele mudam de cor para um amarelo forte, que eram verdes. As pálpebras se tornam completamente verdes. Ele fica com um sombreamento maior, preto nos olhos. Ele vira basicamente um demônio mesmo. Além do grande aumento de velocidade e atributos físicos em geral, o Cero Oscuras dele se torna mais poderoso ainda. E ele consegue uma nova técnica, que é a Lança del Relâmpago. Lança de relâmpago, que basicamente ele criou uma lança feita de Reishi, que no caso é de Reiatsu. Eu falo Reishi porque eu acostumei. E é uma bomba nuclear que ele taca, basicamente. É um míssil atômico que ele só joga e foda-se. E ele pode tacar quantas vezes ele quiser. O Ryo, quando ele vê isso, ele fica com o pau na mão. O Star, cara, que você falou, ele solta um monte de cero lá, faz os lobos. Urukiora, lança de relâmpago, taca, bomba atômica. O Stark, ok, acabou. O Urukiora, lança de... infinitamente. Ele pode spamar. Infinitamente. E outro traço, tá ligado? Tipo, como todos os Arrancas, diferente do Stark, ele não tem mais uma arma, tá ligado? O Noitora também, mas ele deixa de ter uma arma. Ele vira arma. Exato. É igualzinho. Ele usa a lança como Zanpakuto. Ele usa ela pra bater fisicamente. E é impressionante que o Ichigo segura na mão como se fosse bosta na forma de Bastolord. É porque o Ichigo, ele é o verdadeiro herói. Ele é o verdadeiro herói. Outra coisa de diferente que a gente pode citar é que na hora da transformação dele, diferente dos outros Arrancas, como você pode ver, vai ter uma pequena cena aí, tá ligado? Dos primeiro, segundo e terceiro Arrancar fazendo a transformação deles, que faz uns tonel de luz, assim, uns pilarzão. O Urukiora é um pouco diferente. É como se toda a reação dele virasse um grande oceano de dor, desespero e negritude. De vazio. Exato, de vazio. É como se fosse uma onda de mar preto, tá ligado? Que desce e consome onda você. De vazio. Exato, uma onda de vazio. É como se fosse uma onda de puro desespero, um oceano de dor, sofrimento e vazio.
vazio. Se você parar pra pensar, tá ligado? Usando como exemplo os Shinigamis mesmo, que é o que as espadas são, tá ligado? A evolução de Hollow entre Shinigami. Se você parar pra pensar, o despertar dos Arankas é como se fosse a liberação das Zanpakuto, como se fosse o próprio Shikai. A ressurreição do Urukiora é um nível acima, que no caso dá pra dizer que é como se fosse a Bankai dele. Ele muda os aspectos físicos e aparentescos dele, tornando uma coisa muito além do que a concepção de um Aranka despertado se é. E ele é o único Aranka que tem uma Bankai nesse caso. Ele é o único Aranka que tem uma Bankai. E os caras falam que o Stark é mais forte, porque maconha. Exato. Agora, antes de encerrar o vídeo, eu quero trazer um pequeno cenário pra vocês. Imaginem só se o Urukiora ele tivesse sido trazido com o Aizen em vez do Stark. Vamos supor que o Stark tivesse ficado em Las Noches pra proteger ou a Haribel ou o Baranga, qualquer um, e o Urukiora fosse lá pra Karakura. Se o Urukiora fosse pra falsa Karakura lá, enfrentar os capitães. Vamos tirar a Haribel, já que o quarto vem antes do terceiro, né? Se a Haribel tivesse ficado em Las Noches, ela teria a capacidade completa de parar o Ichigo, já que o Urukiora, na despertar dele, ele é inferior a Haribel, o Stark e o Baranga. Ele tem a força do quarto espada mesmo. A Haribel ia conseguir parar o Ichigo e arrebentar ele. E ia acontecer basicamente a mesma coisa. Provavelmente ela ia matar o Ichigo, conseguir matar ele. E o Ichigo ia voltar com o Vassulord, deitar ela na porrada e tal e tal. Já, se o Urukiora tivesse em Karakura, o Toshiro, ele quase não vence da Haribel. Vamos supor que ele usa o despertar dele contra o Toshiro e o Toshiro começa a superar ele em força, tá ligado? Ele congela ele, como acontece com a Haribel, a mesma coisa. Aí depois o Urukiora é solto. Já ele fala: tenho que apelar. Ele usa a ressurreição dele. É um tapa pra cada capitão. No momento que ele usa a ressurreição dele, ele fica no mínimo no nível do Kyoraku ou maior, já que é o nível do Stark. É um tapa pra cada Ele ia provavelmente matar o Toshiro e a Hangiko, diminuindo os guerreiros na luta e fazendo com que ele pudesse se juntar com o Baragan ou com o Stark pra deitar outro cara. Provavelmente ele ia se juntar com o Stark, já que ele tava enfrentando o Kyoraku e o Kitaki. Ele ia matar o Kitaki, provavelmente se o Kitaki não usasse a Bankai dele. E o Kyoraku não ia conseguir usar a Bankai dele, por causa que ele não queria usar pra envolver aliados. E provavelmente eles iam acabar perdendo. E ia acabar sobrando o Ichigo contra provavelmente o Stark, o Urukiora e o Aizen de uma vez só. E diferente do Aizen e do Gin, o Ichigo não ia ficar vivo, né? O Urukiora ia ver que ele não larga a espada dele, abrir um buraco no pau dele e acabou. E tem o Tossen também que luta nessa parte. E tem mas o Tossen é a batata, né? O Tossen não consegue inventar nem um dogão. Mas tá lá, né? Tá lá. É, tá lá pra passar vergonha e ser humilhado. Mano, né? na moral, se o Urukiora chegasse lá, ia ter o Baragan e o Stark. O Urukiora ia solar a Soifon. O Urukiora ia solar o Hitsugaya. O Urukiora ia solar o... Quem que tava lá junto também? O Kyoraku, Todos o Kitaki, Vizard. todos Vizard. Só todos, esse um tava pra cada um, tá ligado? Não é Não. que... Sabe por que, que ele ia perder? Eu te apresento a sacanagem. Exatamente. Ele apresenta o poder da sacanagem. Eu te apresento o poder da sacanagem. Aí ia ter o cachorro. Um tapa, Cachorro é o bosta, explode. vamos ser sinceros. O cachorro tomar um cero ia morrer. Ia sobrar o Kitaki e o Kyoraku. O Kitaki, ele dá 2 tapas, começa a tossir sangue, ia tomar um cero morrer. Ia ter o velho Yama também. O Yama ia estar contido pelo moleque lá. Pelo Wandawai. Aí ia sobrar o Kyoraku, Bankai, chega o Urukiora e o Stark nele. E o Tossen junto, acabou. Se o Kyoraku faz a Bankai, acabou. Será? Acabou. É porque ele vence, né, com a Bankai. A Bankai dele, A Bankai dele é uma das mais fortes. Inclusive, eu acho. Seria legal se futuramente a gente fizesse um vídeo falando das bancais mais fortes de Bleach. É, que se tá planejado já faz 2 Tá semanas. falando já faz 2 semanas, mas fica aí o teaser pra vocês. Isso está vindo aí. Além de todos esses aspectos do Urukiora, o Urukiora também ele é a única espada que focou tão fortemente assim na própria regeneração dele. Ele tem uma recuperação muito maior do que todos os outros espadas ou arankas que nos é apresentado na obra. Sabe qual é a real? O Urukiora, ele tem os poderes mais escuros de todas as espadas. Ele é o único que evoluiu todos os atributos, sabe? Os caras falam que o Stark é mais forte porque ele é mais estiloso. E porque ele consegue soltar uma metralhadora de cero. Que adianta? O cara tá com uma bomba nuclear. Uma bomba nuclear realmente é um pouco mais desbalanceada. Mano, nem só isso, tá ligado? Até a pressão espiritual do cara, velho. É Mano, completamente diferente. É outra vibe, pra cara. mim, Enquanto a pressão espiritual dos caras é tipo uns pilar de energia, do cara é um oceano do inferno. Pra mim, a pessoa que vira e fala assim, o Stark é o mais forte, ela não entendeu. Ela não entendeu. Ela não entendeu. Não entendeu. O Urukiora, ele serve literalmente pra mostrar: esse cara é tão poderoso que o Ichigo teve que morrer e ficar mais poderoso que todos pra vencer. Te mandar o papo, as pessoas que defendem o Stark são as mesmas pessoas que acham que o Zaraki devia ter vencido o Grêmio. Digo mais ainda, as pessoas que defendem o Stark é quem gosta de Demon Slayer. As pessoas que defendem... É papo reto, hein? É verdade. Forte. É verdade. Enfim, meus queridos, é isso. Se vocês gostaram do vídeo, deixa aquele like, se inscrevam no canal, deem uma olhada nos vídeos antigos. Nós comentamos sobre animes e essas coisas. Estamos falando sobre falamos sobre Kaiju número 8, falamos sobre Solo Leveling,
Kaisen, falamos também sobre Bleach, e agora estamos falando sobre Jujutsu Kaisen toda semana, basicamente, quando sai mangá. A gente sempre fala de Jujutsu A gente Kaisen. sempre fala de Jujutsu Kaisen, nunca vai morrer, porque é um dos melhores animes já feitos, apesar de ser ruim no começo. Enfim, Quando acabar o mangá, vou continuar fazendo vídeo dele. exatamente. Muito obrigado pra quem chegou aqui, deixa aquele seu comentário falando o que você achou do vídeo e tchau.